ao nosso encontro fraterno, num culto cristão no lar, onde nós procuramos simplificar a coisa. Nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe muito. Primeiramente, nós vamos ter a apresentação do Coral Bar, que traz essa maravilha para nós, essa música maravilhosa que nos auxilia muito. Então, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Zé, o maestro do coral.
Vamos buscá-lo neste sentimento de verdadeiro amor, para que tenhamos assim, com as suas bênçãos misericordiosas, assistência amiga desses mensageiros divinos, seus prepostos de luz, para assistir a todos os nossos irmãos e amigos aqui presentes, e aos companheiros que irão fazer uso da palavra, e ao nosso querido e respeitável médium, nosso irmão Celso, que com as graças de Deus aqui está, e com o auxílio dos generosos e delicados benfeitores espirituais,
irão assim, na sintonia do amai-vos uns aos outros, nos trazer a mensagem de amor, de fé, de esperança e de confiança para todos aqueles que a bondade divina permitir. Vamos orar ao Pai Nosso, unificando assim todos nós este elo de ligação com o meio nazareno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes, Jesus, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, em nome dos respeitáveis mentores que integram os postulados da causa sublime do cristianismo redivivo, isso tudo em nome de Deus, damos por aberto esta seleta reunião desta noite. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 10, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, e que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nós vamos passar a palavra aos nossos irmãos que farão um comentário durante a psicografia, começando aqui pela nossa irmã Regina Angeiros, do Rio de Janeiro. E é desse Cristo Consolador que eu queria dar um testemunho a vocês, conversando sobre o livro que hoje nós estamos lançando. Aliás, são 2 livros. Um é da Maria Dolores, psicografado pelo nosso amigo Celso, Letras de Amor, que é um livro que fala de amor. Né? Todas as poesias falam de Jesus, de Cristo, de amor, de paz, muito lindo. E esse segundo livro, que caminho é este, que é um livro escrito a 6 mãos. Eu digo sempre que é 6 mãos, porque fui eu e o meu filho Beto e o senhor Celso, que também psicografou as cartas do Beto. E eu queria falar um pouquinho desse livro, né? Porque esse livro, eu vou falar do Evangelho dentro do livro, drasticamente, né? Drasticamente para nós, mas dentro das provas e dentro do caminho que ele tinha que percorrer, e nós também,
em nós lá em casa, quando eu digo nós, né? Mãe, pai, irmão. E eu consegui, através da doutrina espírita, dessa doutrina que é luz, com certeza, transformar essa minha saudade em realização, né? E realizar alguma coisa. Na medida que eu consegui colocar no livro uma mensagem de paz e a certeza para que todas as mães que passem pelo momento que eu passei possam saber que a gente não está sozinho. Que em todos os momentos difíceis, Cristo está com a gente, os espíritos estão juntos, os amigos espirituais, e essa doutrina nos ensina e nos revela todos os passos, o entendimento, o porquê que as coisas acontecem, né? Não é Deus que quis, não é o destino, não é o acaso. São as nossas responsabilidades que nós temos de outras vidas, de outras encarnações e dessa também, né? Nada é por acaso. E o Beto, para vocês terem uma ideia, ele era um menino, que eu dizia que era um menino velho, que ele tinha um espírito de velho na medida que sábio, né? Quando eu digo velho, sábio. E desde pequeno ele sempre revelava, em todas as suas opiniões, um amadurecimento muito grande. E eu tinha uma sensação, desde que ele nasceu, de que ele não ia ficar comigo. Eu acho até que uma preparação, né, que a espiritualidade me dava, sempre essa certeza de que eu tinha muito tempo, né? E a gente pôde aproveitar esse tempo. Nós ficamos juntos 25 anos, foi um privilégio que Deus me deu, de eu ter tido no meu ventre, ter posto no mundo um menino tão especial, um rapaz tão especial, que foi meu professor, que foi meu poeta, que foi meu filho, que foi meu amigo, e que eu pude também, né, dar a ele no momento que ele mais precisou, que foi no momento que ele passou a dificuldade do desencarne, do CTI, de toda aquelas dificuldades que a gente sabe. Eu pude estar ao lado dele, acompanhando, né, passo a passo, podendo entender toda a trajetória e até poder pedir a Sheila, a Bezerra de Menezes, ao nosso meio Jesus, na hora do desencarne, que ele fosse, que ajudasse a ele a fazer a passagem. Isso foi tão importante que na primeira mensagem que ele manda do livro, que eu estou contando do livro, ele fala da importância da prece que eu fiz no CTI para ele, como foi importante, né, para a separação. E eu conto no livro tudo isso, né? Eu conto como é que a gente conseguiu fazer dessa dor que eu senti, a gente transformar isso em trabalhos. Por exemplo, eu sou professora, trabalho com aluno, né? Eu montei um trabalho para professores, onde a gente trabalha a afetividade na aprendizagem. Como é que a gente pode aprender, né? Trabalhando a afetividade, já que o desencarne dele foi feito por problemas de violência. Então eu achei que é um trabalho nosso começar a trabalhar com as crianças pequenas a não violência. E a gente tem feito isso pelo Brasil inteiro e eu tenho tido força para fazer porque ele está sempre do meu lado, né? Eu também estou contando sobre isso. Estou falando da importância da doutrina espírita no meu lar, no meu pai e da minha mãe, que eu vim de um lar espírita. Então, o pessoal diz que não é muita vantagem, né? Porque eu já vim com um caminho já meio arranjado, né? Que meu pai é um espírita militante, faleceu tem 3 dias, também desencarnou e deve estar fazendo uma festa, né, do outro lado. A minha mãe, né? Eu me criei vendo a minha mãe fazer sopa, para dar sopa para os pobres, eu via meu pai dentro dos presídios falando. Então não é muita vantagem não, a gente tem muito exemplo, não dava para sair do caminho, né? Mas é importante a gente ter esse conhecimento e essa luz, essa elucidação, para que a gente não desespere, né? Lógico que é a maior dor do mundo, eu falo sempre que ter que devolver um filho é a dor maior do mundo.
Mas dentro dessa dor, a gente tem que ter um entendimento de o que eu vou fazer com essa saudade. Então vamos transformar essa saudade num trabalho para o outro, né? Que cada vez que a gente ajuda alguém, naquele rostinho, eu vejo meu filho satisfeito, né? Eu acho que a tarefa da gente de mãe não acaba aqui. Eu vou ser mãe dele a vida inteira. E nós estamos ligados, né? Então se eu emitir para ele desespero, ele vai... Companheiros, que a paz bendita do Senhor continue agraciando os nossos corações nesta noite em que nos é servido esse grande banquete espiritual, em que a espiritualidade, envolvendo particularmente a cada um de nós, vem nos trazer a mensagem do Cristo Consolador, falando-nos do seu jugo leve e convidando-nos à meditação mais profunda, de vez que nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Estamos vivendo aquela vida que nós pedimos a Deus, porque tivemos a liberdade de definir que tipo de existência gostaríamos de ter. Mas hoje, quando o Espiritismo, aportando como um fato histórico no mundo, no momento de profundas reformas culturais, inicia para o mundo uma nova era, a era psicológica. E de tal forma foi a sua influência que as ciências psicológicas tiveram um grande domínio no mundo cultural, de tal forma que transcendeu o século passado até o início do nosso século, vindo consolidar-se como uma esperança nova para todos nós, ao trazermos a racionalidade de conceitos que a cada vez que alguém tentava nos trazer uma adversidade cultural qualquer, trazendo questionamentos a respeito das profundas circunstâncias que a doutrina espírita trazia, como objeto de observação, de análise para os nossos tempos, sentíamos a doutrina espírita cada vez mais se impor pela sua racionalidade. E no ano de 1930, o professor J.B. Ryan, com seus experimentos, juntamente com seus alunos, traz novas conclusões que vêm corroborar a tese espírita, e o espiritismo cada vez mais se agigantando, vem agora receber o assessoramento da física quântica, que nos informa que a energia, uma vez criada, não tem mais condição de ser destruída. Todos nós, segundo a tese da física quântica, somos energias. Esse movimento, essa cinética, essa ação do homem, ela tem como causa uma energia individualizada, que nele persiste, permanece e que sobrevive à própria matéria, transcendendo para a espiritualidade ou o mundo das energias, segundo a mesma ciência. Mas avisamos dentro da sua tese que, sendo todos nós energias, mesmo que haja morte biológica do corpo físico, não há dúvida de que, não podendo a energia ser destruída, nós todos nos encontraremos um dia, em qualquer tempo, numa dimensão qualquer, no plano das energias ou no plano espiritual. E com o crescimento natural do espírito humano, da cultura do ser, nós vamos vendo que a doutrina espírita cada vez mais se impõe pela sua racionalidade, e as criaturas, aceitando-a por uma questão de opção consciente, ela nos traz agora por divisa a era do espírito. Há um momento em que o homem se descobre a si próprio,
não apenas como aquela constituição muito bem bolada de um organismo físico de nervos, de ossos e de sangue, mas muito mais do que isso, é o Espírito Eterno a manifestar-se, revelando as suas próprias condições, e Jesus Cristo nos trazendo, através da sua mensagem, a consciência de que vivemos uma busca, a busca da felicidade, da perfeição. E quanto mais evolução, mais felicidade. E Jesus nos aconselha que este caminho é muito mais fácil de ser conseguido através do sentimento do amor, que nós todos vivemos a exercitar e que um dia provavelmente saberemos exatamente do que Jesus falava, mas da caridade, aquela caridade que é muito mais a expressão moral do sentimento, onde a mão direita não tem que saber o que a esquerda vai nos dar, mas é esta doutrina de consolações que vai levantar a lápide dos túmulos para mostrar que aqueles que nos antecederam no retorno para o plano do Espírito continuam vivendo muito mais amplamente do que aqui e dando-nos notícia da vida que levam por lá e nos advertindo de que a vida melhor é aquela que o jugo leve de Jesus nos apresenta. Como diz o Dr. Bezerra, Deus socorre as suas criaturas através do concurso e da ajuda das suas próprias criaturas. Que possamos assim estender um grande abraço e fraterno abraço de todos nós para os nossos semelhantes, na certeza de que nós só podemos nos encontrar na tranquilidade e no bem-estar do próximo, porque enquanto isso não aconteça, também nós não poderemos estar tranquilos e felizes. Abracemos, pois, esse momento raro de espiritualidade que nós estamos vivendo agora, e que possamos assim, entrelaçados nessa comunhão de ideias, caminharmos sob a luz desta doutrina que nos aponta um glorioso e vasto horizonte para todas as criaturas, sem que haja preferências para nenhuma, sem que hajam povos eleitos, mas que todos os povos são eleitos porque são todos igualmente criaturas de Deus. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Meu boa noite muito fraterno para todos os senhores. Nós aprendemos na doutrina espírita e somente a doutrina espírita nos explica de uma maneira clara, de uma maneira racional, de uma maneira lógica, o porquê das nossas decepções, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, dos nossos desencontros, das nossas frustrações, quando nos traz novas luzes sobre a reencarnação, nos explicando que o nosso processo evolutivo exige ciclos reencarnatórios, ora como encarnados, ora como desencarnados, na erraticidade, aguardando a bênção de uma nova oportunidade de reencarno. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, e somente ela, sem medo de errar, nos mostra a infinita
justiça de Deus. Até mesmo em todas as situações que podemos perceber nesse nosso planeta, nesta nossa terra, terra de provas e de expiações. Quando nos ensina que Deus nos criou a todos nós em igualdade de condições e nos dá como destinação exatamente a mesma meta, ou seja, a nossa perfeição, para que possamos realmente sentir, entender e até mesmo ver o Pai Criador. Me vem à memória uma historiazinha de um certo rabino que foi levado em sonhos por espíritos superiores a visitar o inferno. Pois eis que chegando lá, encontrou o rabino, de fato, um grande caldeirão. Só que no interior do caldeirão não havia nem chumbo derretido, nem enxofre derretido, e sim deliciosa sopa que exalava um perfume, daquelas sopas que só os mineiros sabem fazer e despertam por si um grande apetite. E ele percebeu o seguinte, que aquelas almas que ali se encontravam, esquálidas, doentes, famintas, inclusive trocando injúrias, ofensas, brigando, chegando até mesmo ao desgosto físico, ninguém sentiria, na verdadeira expressão da palavra, um verdadeiro inferno. Percebeu ainda mais o rabino que as colheres, à disposição de todos, as colheres tinham um cabo muito grande e depois lá na ponta a concha da colher. E eles encontravam grandes dificuldades, até mesmo a impossibilidade de se alimentar por causa do tamanho do cabo da colher. Decorrido algum tempo, foi convidado pelos seus mentores a fazer uma visita aos céus. E lá foi ele. Chegando no céu, ele olhou assustado. Nossa, mas o mesmo caldeirão aqui no céu? Exatamente. A mesma sopa, cheirosa, gostosa, despertando forte apetite. Só que ele percebeu que as almas que ali se encontravam, todas belas, sorridentes, alegres, se abraçando, sorrindo e se entendiam às mil maravilhas. Percebeu mais o rabino, que as colheres eram exatamente iguais às que ele tinha visto lá nas regiões infernais. E ele disse, olha, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Observou, e um largo sorriso lhe veio à face. Percebeu que lá no céu
simplesmente, um servia o outro. Vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Palavras do Divino Mestre Jesus, que nos dão mais do que uma esperança, uma certeza, que num dado tempo chegaremos, sem dúvida, até ele. E aí agora fica uma indagação: como? Qual o caminho? Divino Mestre Jesus, realmente mestre na verdadeira acepção do termo. Ao ajuntar as 10 leis de Moisés, fez uma apenas: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como mestre, ele sentiu que seria oportunamente indagado no seguinte questionamento: como amar a Deus sobre todas as coisas? Aí ele deve ter pensado o seguinte: vou fazer a segunda leizinha, que até completa a primeira. Todos nós a conhecemos. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo. Nessa oportunidade, talvez Jesus tivesse pensado: os meus queridos irmãos, aos quais, em missão de sacrifício, eu vim lhes doar essa existência, e trazendo a mensagem de renovação interior, os meus queridos irmãos fatalmente vão me questionar: como amar o próximo como a mim mesmo? A partir daí, Jesus resolveu não falar mais nada. Ele simplesmente praticou, simplesmente vivenciou, e o fez desde os seus primeiros anos nessa existência aqui da Terra. Praticou a caridade, ajudando e ajudando. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo. E o amor ao próximo, talvez eu possa até dizer assim, se materializa na prática da caridade. É exatamente amando e praticando, vivenciando esse amor, levando aos nossos irmãos mais necessitados, com trabalho, com luta, com empenho e com dedicação, o lenitivo, os lenitivos que estiverem ao nosso alcance e dentro das nossas possibilidades, estaremos na estrada certa. E mais ainda, trazendo exatamente para nós mesmos as soluções e o conforto para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para os nossos traumas, desencontros e frustrações. Ainda há pouco ouvíamos o testemunho da professora Regina, autora do Letras de Amor. Que caminho é esse? Suas dores, seus sofrimentos mitigados por um trabalho árduo que ela decidiu fazer em equipe a benefício
dos seus irmãos mais necessitados. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O caminho é esse, caridade. Por isso mesmo, o Espiritismo usa como lema: fora da caridade não há salvação. É caminhando por essa estrada maravilhosa que Jesus projetou e construiu para nós, iluminou para nós, com um detalhe: foi pioneiro nessa estrada maravilhosa. Caminhou por ela, nos mostrando o que fazer e como fazer. Caminhando por ela, chegaremos, sem dúvida, às fontes eternas da água viva, cujas nascentes se encontram exatamente no coração do Divino Mestre Jesus, sempre transbordando amor, harmonia e paz. Que a paz de Jesus possa reinar sempre em nossos corações. Pode ser questionado porque o médium que vem de longe nos visitar, como os cristãos outrora se visitavam, não poderia conhecer as minúcias e as particularidades da vida de cada um deles que neste momento estamos escrevendo. Então, meus irmãos, eu me dirijo àqueles que vão receber estas cartas para lhes dizer que elas não somente traduzem a certeza da imortalidade da alma, certeza esta que a doutrina espírita nos mostra com toda a grandeza possível, mas que transformem estas cartas, essas palavras que irão receber de consolação, porque é o Cristo Consolador que nos fala em atos de amor e de bem ao próximo. Todas as vezes que vocês fizerem bem a alguém, em nome deste ente querido que está do outro lado da vida, ele receberá todos os benefícios ali oferidos. Mas eu quero me dirigir também àquelas mães, àqueles pais, aqueles entes queridos que aqui estão, mas que não será possível nesta noite receber a mensagem dos entes amados, que estão aqui sim, mas não poderão escrever, para que se irmanem todos neste sentimento mútuo de caridade uns para com os outros, compreendendo que se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e aqueles que se servem da instrumentalidade mediúnica são muito exíguos em número para atenderem às centenas ou milhares de irmãos nossos que já estão do outro lado da vida, estudando a vida, a fim de que possamos crescer o nosso entendimento espiritual, porque a nossa doutrina, a religião espírita de tríplice aspecto, explica o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo a nós a certeza absoluta de que nós somos espíritos temporariamente matriculados na vida física através da reencarnação. E a finalidade do nosso encontro é nos fortalecermos
para essa certeza absoluta de que todos nós somos filhos de Deus e que a nossa destinação de Jesus, que é Allan Kardec, e as respostas dos sábios espíritos que nos orientam. Então temos o livro dos médiuns que nos mostra de que maneira nós nos comunicamos com os desencarnados. O livro Céu e Inferno são também, a segunda parte, comunicações dos espíritos. Mas depois da obra de Allan Kardec, principalmente pela obra mediúnica de um médium extraordinário, que é o Francisco Cândido Xavier, nós temos trocado em miúdo ensinamentos sobre a nossa vida, de que quando nós entramos em transe, também o livro dos médiums, que é o básico, naturalmente o médium ali está mais em transe, ele, o espírito, afastou do corpo, está no mundo espiritual. Quando nós dormimos, o que dorme é o corpo físico, não é assim? Não somos nós. A não ser que o espírito, que nós sejamos preguiçosos, não é? Muito materializados, materialistas demais, é comum, às vezes, o espírito também ficar dormindo junto no corpo. Mas nós nos comunicamos com os seres queridos quando nós dormimos. A gente vê isso no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Lá no Rio de Janeiro, a casa de uma senhora humilde, realizava no fundo, tinha um templo de oração. Ali ficou uma oficina de trabalho de uma cidade espiritual, destinada nessas casas de orações, nos centros espíritas, nos cultos, nas casas nossas, que onde se realiza o culto do Evangelho no lar, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, onde nós cultuamos a prece, o estudo das leis sagradas, dos 10 mandamentos, né? Dos evangelhos, da codificação. Então nós transformamos estes locais em oficinas de nosso lar. Os mentores vêm até ali, preparam o ambiente. Quando a gente dorme, a gente desdobra além do sono e vai ali encontrar com um familiar que desce até aqui. Ah, mas eu não lembro. Gente, se nós não lembramos o encontro que nós tivemos com os nossos familiares quando dormimos e depois que acordamos, tem uma razão de ser. Nós aprendemos com os postulados que o Espiritismo revive que uma das coisas, podemos dizer, a mais importante para nós que ainda não desencarnamos, é a nossa vida material, é nós nos encontrarmos na vida física. Por que será que Deus permitiu que o Beto, o filho da Regina Angeiras, retornasse para o mundo espiritual? Há 3 dias atrás, o avô do Beto, o pai da Regina, por que Deus permitiu que eles desencarnaram e ela está aqui na vida física, aqui conosco em São Lourenço? Por que será que a Regina ficou aqui? Por que você não desencarnou, Regina? Ora, meus irmãos, quem somos nós, os homens, diante das leis sábias de Deus, nosso Pai Criador? Como dizem os mentores espirituais, nos domínios da mediunidade, todo o universo, as constelações, os sóis, os planetas estão mergulhados, todo o infinito, no pensamento de Deus, o Pai de amor absoluto, de cuja essência partilhamos como raios conscientes do divino Senhor que é Deus. As leis são governadas pela inteligência suprema. Se eu fiquei na vida física, se o meu filho retornou através de
de violência, de assalto. Por quê? Por quê? Onde estaria o amor absoluto de Deus? Por que será que Deus permitiu que nós condenássemos aquele que criou o planeta Terra com outros engenheiros siderais, os anjos do sistema solar? Por que Deus permitiu que ele desse aquele testemunho? Para nos ensinar o caminho do perdão, do crescimento. Então, se alguém que nós amamos muito retornou para o mundo espiritual, está funcionando o poder de Deus. Mas por que eu fiquei com tanta dificuldade? Olha, leiamos as lições de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje a Terra, com a permissão do próprio Jesus, possui, que é a literatura espírita evangélica, espírita cristã. Os livros dessa doutrina maravilhosa explicam as lições de Jesus, mas sem dúvida alguma a nossa fé cresce. A gente sabe, nós sabemos até qual é a hora de ligação do espírito, do seu corpo espiritual, na união ali dos dois gametas, do masculino e do feminino. Olha que privilégio é este, privilégio acrescido de gigantesca responsabilidade. É como a Regina já nos falou aqui, né? Ela era muito fantástica, porque ela nasceu em câmara de passe. Nós costumamos chamar os espíritas, filhos de espíritas, nasceram em câmara de passe. Sem dúvida alguma, a responsabilidade é muito grande, né? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Ninguém na Terra possui maior responsabilidade de testemunhar a resignação. Como diz o Chico, é preciso um espírito de aceitação do que nós, como diz André Luiz, escrevendo por Chico Xavier, 2 semanas de conhecimento cristão já é muita coisa, porque a luz é gigantesca. A luz é gigantesca. Uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Olha, é farol demais na estrada da nossa vida. Então, tenhamos essa certeza absoluta. Já foi dito nesta noite, neste banquete espiritual, é incrível, né? Nesta festa de amor, de alegria espiritual, lágrimas com alegria, que nós estamos tutelados pelo amor de nosso Pai Criador, que envia para todos nós um anjo guardião, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e de que o crescimento não existe, e não foi com a doutrina nem com o Evangelho de Jesus, já foi dito pelo nosso companheiro, lá na primeira revelação de Deus aos homens, no Velho Testamento, né? Não tem outro caminho, não. Para consciência tranquila, para expulsar a tristeza do nosso coração, só tem um jeito: amor e caridade, que é sinônimo fazer o bem para o próximo. Milênios, e será para sempre. O dono, meus irmãos, é Deus, o Criador de todos nós, o Pai maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Prezados companheiros, amigos, irmãos, nós vamos nos encaminhando para o término do nosso encontro fraterno. Após a nossa prece de encerramento, vamos pedir ao nosso irmão Eduardo que eu faça
nós vamos ouvir a leitura das cartas recebidas pelo nosso irmão Celso. Mas antes queremos agradecer a presença de todos que colaboraram conosco, a direção do Hotel Primos. De recolhimento maior para a prece, não obstante, todo mundo aqui, desde a hora que chegou, era 5h30, 15 para 6, já percebíamos o movimento das pessoas se dirigindo para cá. E o pensamento único do amor, da solidariedade, da expectativa, da certeza, do contato com o mundo maior. Não a certeza de receber uma carta, pois que o tempo não haveria de dar para todos nós. Somos quase 600 pessoas aqui. 1 minuto para cada um seriam 600 minutos. E assim, a certeza da presença dos nossos entes queridos, pais, mães, filhos. Então vamos orar com o sentimento mais puro que existe em nossos corações, fechando os olhos agora para o mundo material e abrindo o coração. O coração, não obstante, não sendo ele o órgão da visão, nos ensina o Mestre Jesus: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Esse coração que tem ele uma porta diferente das outras, a maçaneta somente pelo lado de dentro, o lado de fora não se percebe, impossível abri-la. Mas quem está dentro pode tocar a maçaneta e abrir a porta, permitindo sair dele as vibrações de luz que recebemos do Criador quando, do momento em que fomos criados por Ele simples e ignorante. Bem como, abrindo esta porta, é possível a entrada de Jesus e mudando assim o nosso modo de pensar, de falar e de agir. E com esse sentimento vamos agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, modelo e guia enviado por Deus para que pudéssemos segui-lo a fim de que alcançássemos a nossa redenção espiritual. E a esses benfeitores amigos, mensageiros do Senhor, que nos traz o sustentáculo para a vida. E assim, Senhor, com os corações agradecidos, espiritualmente ajoelhados, nós dizemos num só pensamento, uma única palavra: obrigado. Obrigado, Senhor, por este encontro. Obrigado, Senhor, por esta mensagem de luz que nos fortalece, que nos impulsiona, que nos dá coragem para continuar compreendendo a dor da separação, mas compreendendo também a certeza do reencontro em condições melhores. E assim, a nossa eterna gratidão à espiritualidade maior, a nossa eterna gratidão a Jesus, o nosso irmão, e a Deus, o nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Querida Mamãe Vera, Rita, minha doce irmã, agradeço a bondade de Deus que nos permite este encontro e quero que seja este momento e quero que seja este o momento em que minha compreensão me mostra a gratidão que devo àqueles que me cercam de carinho. No
creio que falar de acidente possa nos trazer algo de melhor do que a vontade que trago de entregar os seus corações, minha alegria pela vida que prossegue e que devo me acostumar no lugar que estou, mesmo reconhecendo em mim as dificuldades que aparecem quando a saudade bate mais forte. Vejo junto a vocês a nossa querida Beatriz e devo mil desculpas a você, Bia, pelo silêncio do nosso amor. Quis respeitar a Vânia, a quem devo muito por todo o bem que ela me fez. E acredito que você não deixou de me compreender, principalmente por pensar naquele momento em minha mãe, os meus filhos, o Fábio, a Fabiana, e mesmo o Júnior, que está junto ao Pai, e que tenho passado a ele todo carinho, todo zelo que me é possível. Não se culpe em momento algum, Bia. O que aconteceu foi o meio que Deus permitiu a minha passagem e a passagem do Júnior para este lado. Se posso, quero pedir a você, seja feliz. É tudo que desejo, com a certeza que este também é seu desejo. Mãe, compreendo suas preocupações e a saudade que me honra por saber o quanto de amor você me dedica. Rita, minha irmã, espero sempre por parte sua e da Fernanda as lembranças que sempre nos laçará com os mesmos sentimentos. Ajudemos nossa mãe e aceitemos esse tempo como experiência difícil, mas que será para todos nós um teste que nos valerá reconhecer de que maneira estamos com Deus. Me abençoe, Mãe. Agradeça por mim e todos os amigos de Cruzeiro. A vovó Ercília, envie abraços e beijos a todos. Todo o amor de seu filho. Domingos Sábio Gílio Lopes. Maria, bondosa irmã, é melhor chamá-la da maneira a que nos acostumamos, de Marinha. Bondosa irmã, quanto tempo juntos, quantas lutas, eu, você, a mamãe Elza, papai Davi, o Manuel. Cresci trazendo comigo o carinho de todos e vivia tanto quanto você as dificuldades por saber que o papai Davi nos deixara na condição de quem tentara uma fuga contra a vida. Mas não paramos e de minha parte sofria os conflitos que a posição do corpo me colocava. Alguns foram capazes de me entender, fugindo a preconceitos. E com isso, os amigos. Outros, porém, me colocaram de lado, fugindo à compreensão, esquecendo que permaneciam com as pedras a serem atiradas em suas mãos. Mas deixemos essa tentativa de modificar as pessoas, porque são essas modificações que Jesus espera há quase 2000 anos, e não cabe a nós termos pressa quanto à modificação que está em nosso anseio. Mariazinha, sei que o que vou dizer irá ecoar no ar
e por dentro de cada criatura, como dúvidas da verdade que sinto. Não estou tentando justificar o erro do José, mas procuro compreender o momento possessivo do distinto companheiro que não titubeou em fazer o que fez. Estávamos bem, mesmo vivendo alguns atritos que vivem até os melhores amigos. Considero que tenha participado com alguma culpa, levando o amigo a um desastroso gesto. Me entenda, querido irmão. Não posso julgar. Se pudesse, começaria o julgamento buscando em mim as culpas, porque eu não me considero isento delas. Estou pedindo a você e ao Manuel para que modifiquem seus pensamentos quanto ao José, considerando que naquele momento ele estava doente, infeliz, porque sei que ele não era capaz, consciente, de fazer o que fez. A mamãe Elisa me acompanha, parece discreta e concorda com o que digo. Trago para você e o Manuel o abraço do papai Davi e do nosso Antônio, que tem por você estima e gratidão. Quero que os amigos presentes recebam o meu caloroso abraço e que estejam certos das bênçãos que nos permite este encontro em nome de Deus. Lembro com respeito a atenção a atenção dos amigos de trabalho no Hotel Brasil. Por aqui, sempre que posso tocar nas teclas de um piano, sou capaz de lembrá-los com bastante saudade. Querida irmã, Deus nos abençoe e nos mantenha com a confiança que tanto é necessária a nós. Milhões de beijos. Meu carinho eterno do irmão Fernando de Sá Coutinho. Bené, meu filho, meu amigão, estou aqui atendendo os seus pedidos e os meus, porque fui capaz de me ajoelhar em rogativo ao alto, pedindo a Jesus, em nome de sua mãe, Nossa Senhora, para que me fosse permitido escrever essa carta. Estaria mais feliz se encontrasse juntos a nós o Gustavo, o Guilherme, o Diógenes, mas nem encontrar os corações dos queridos filhos bater no mesmo compasso de saudade que batem os nossos. Eita, minha namorada eterna, desculpa a despedida inesperada. Tentava recuperar o corpo agredido pelo derrame. E quando pensávamos em melhoras, o coração resolveu dizer não ao prosseguimento da vida física. Não foram fáceis os primeiros dias em que enfrentei as preocupações por saber que não estava em nossa casa. Deus não me deixou ser um amparo em dias que foram difíceis. Recebi do papai Joaquim o carinho que me levantava a vontade de aceitar o que é de meu dever aceitar. Hoje estou bem e tento fazer o que posso em benefício seu e de nossos filhos. Benê, meu filho, nunca deixe de amparar e compreender sua mãe. Devemos tanto a este anjo. E o que estou dizendo, quero que esteja recebido com bom grado
pelo nosso Diógenes, por José Guilherme e José Augusto. Não deixem de entregar meus abraços à mamãe Lourdes, e que ela e minhas irmãs, Regina e Raquel, possam carregar a certeza de que eu e o papai Joaquim dedicamos a elas o mesmo amor. Eita, beijos, muitos beijos, e a certeza do amor. Filho, meu forte abraço repartido com seus irmãos. Quem sabe em breve Deus nos permite outro encontro feliz como está sendo este. Minhas lembranças carinhosas a todos. Netinho, Benedito, Eduardo, Adão Carvalho. O Senhor não se prenda a tantas perguntas. Pensemos no que Deus nos permite neste momento. E saibamos agradecer, porque trago tanto quanto você a vontade mais forte de ajudar a Mamãe Deus. Lembrando o que aconteceu a mim e ao Everaldo, sei bem que pode trazer sempre de volta a contestação e até o ódio quanto ao que nos fizeram. Confesso que depois de ser baleado, da mesma maneira que meu irmão, deixei o corpo morto, trazendo comigo o fogo da revolta. Estava cansado, deixei o trabalho buscando um cantinho salutar em nossa casa e de repente fui levado até aquela lanchonete para ser morto. Mana, hoje trago por dentro a paz que demorei a encontrar. E quem muito me ajudou para que isso acontecesse foi o próprio Everaldo e a vovó Maria. Assim, entendo a irmã que você sempre, entenda o irmão que você sempre estimou, e que teve a visão alargada pela liberdade encontrada após a morte do corpo, vem pedir para que continue, mesmo a peso de sacrifício, por aqui. Sei que em São Lourenço vocês já fizeram muitos amigos. Entendo e penso como sentem deixando nossa casa em Jacareí. Mas creio que esse sacrifício até ajudará para que você, a mamãe, o Mauro, o Joaquim, não fiquem presos ao que um dia devemos deixar. Não estou entregando-lhes temor algum, mas penso que no lugar que estão serão mais felizes. Gostaria de saber que a Mamãe Neuza não está deixando de tratar do corpo. Minha mãe precisa estar bem para ajudar você e nossos irmãos. Se esta carta chegar às mãos do Papai Doutor, quero que ele saiba que não guardo rancor contra ele. E se posso, até gostaria de receber as bênçãos e as orações. Sigamos aos que nos levam à paz.